Simbora, turma! Simbora! Muito bom dia! Vamos entrando 7 horas da manhã, levando em consideração o fuso horário de Brasília. Ontem foi sensacional, muita gente conectada. E hoje, domingo, num horário também cedinho, mas tenho certeza que vocês querem buscar muito aprendizado. Tenho certeza que vai ser um encontro muito importante para todos vocês, uma troca de experiência muito legal. Hoje nós temos aqui na live um convidado especial, Anderson. Anderson que muita gente não chama de Anderson, muita gente chama de 196 sonhos. Quem é que não conhece, hein? Deu a volta ao mundo, visitou todos os países e o mais importante, num tempo relativamente curto. Bastante curto, na verdade. Não tem isso de relativamente, não. Deixa eu ver se Anderson já chegou por aqui para a gente começar. Eu acredito que a gente consiga levar aqui aproximadamente 40 minutos e o objetivo é atualizar vocês sobre tudo que vem acontecendo naquela região. Todo dia você tem N novidades. Cadê Anderson? Cadê você, Caba? Todo dia são muitas as novidades e é isso. Agradecer porque ele topou. Anderson, recentemente, ele visitou aquela região da fronteira, a área conflituosa, uma área que já vive uma guerra sem precedentes, a fronteira entre Rússia e Ucrânia. Então, ele vai trazer aí uma experiência legal para a gente. Vai ser muito legal. Beleza? Devemos passar aqui mais ou menos uns 40 minutos. Esse vídeo depois Fala, João Correia! Quanto tempo, vídeo, meu amigo? esse vídeo vai depois para o YouTube. E aí, meu amigo? Firme? Firme e forte. Simbora. Atualize a gente. Tá por onde agora? Tô aqui em Portugal, no Porto. Coisa boa. Com a família, hein? É bom? É Bom muito demais, cara. Bom demais ficar com a família por perto. Eu estava dizendo aqui ao pessoal, primeiro, Anderson, estamos entrando ao vivo, domingo, 7 horas da manhã, no fuso aqui de Brasília. Agradecer, porque ontem a gente estava conversando sobre essa questão. Anderson, ele recentemente passou por uma experiência muito interessante e, inclusive, eu dei a minha contribuição lá, a gente conversou muito na época, com o Lucas também, inclusive. Eles visitaram aquela área da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. E é uma área conflituosa, no que pese que há um cessar-fogo. Então, a ideia hoje é, Anderson, passar para a gente um pouco da experiência que ele teve por lá. E eu já estava dizendo, naquela volta ao mundo, aqui, num tempo recorde, eu pude participar também daquele projeto. Foi muito legal, foi muito aprendizado. Foi uma experiência, assim, muito boa. E para quem está chegando agora, pessoal, então, a cada dia essa temática envolvendo a Rússia e a Ucrânia, eu tô com 2 telas aqui. Tô vendo aqui o ao vivo. Tô aprendendo com você, viu? Vem ganhando mais força nas redes. Essa questão de Rússia, Ucrânia, enfim. A busca por esses tópicos praticamente disparou na internet. Disparou de forma significativa nos últimos dias. Não só aqui no Instagram, no YouTube também. Esse vídeo vai para o YouTube, tá? E eu sempre trago aqui uma análise, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu tenho um quadro chamado Minuto Geográfico, e nesse quadro eu faço um resumo, um apurado do que vem acontecendo do ponto de vista da geopolítica internacional e também nacional. E nos últimos dias estamos falando bastante sobre isso, mas essa questão sobre Rússia e Ucrânia, a gente já fala sobre isso há muito tempo. E está tudo gravado, tudo guardado. Quem quiser voltar com os vídeos e assistir, porque para você entender o contexto, para você entender realmente o que é que está acontecendo. Desde 2020, que a gente fala sobre isso. Inclusive, Anderson, em 2019, foi 2019, Deus, eu acredito que sim, já se falava sobre isso na sua visita, naquela volta ao mundo à Ucrânia. Já se comentou sobre isso naquele contexto. Você também comentou naquela época sobre essa questão, sobre essas tensões. E é isso. Vamos ter aqui uma manhã maravilhosa. Vocês vão conseguir perguntar no final. Anderson também vai fazer as colocações dele, fazer algumas perguntas e a gente vai avançando dessa forma. Beleza?
E aí, meu velho? E eu quero já te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que todo mundo que daí tá em casa assistindo, né? Quase 1.000 pessoas num domingo, 7 da manhã. Pô, a galera realmente... vocês são diferenciados, né? Por estarem aqui hoje. Então, acho que é extremamente importante a gente debater sobre esse assunto, ainda mais com uma pessoa que sabe bastante, como é o caso do João Correia, né? Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na vida. Então, que privilégio a gente tá aprendendo com você, Joca. Então, é o seguinte, Obrigado, amigo. pergunta já, eu já vou começar. É o seguinte: quando é que essa guerra vai começar? Fala aí pra gente. Então, eu tenho uma tese sobre isso. Fica uma expectativa por parte da imprensa de o dia D, né? O dia que vai começar tudo. Né? Que nem espero que não seja igual da Primeira Guerra. Perfeito, 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 né? A sensação é que é como se esperassem o estopim para que oficialmente uma guerra fosse declarada. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ele não vai começar. Na verdade, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia já começou. Queria lembrar vocês que no ano de 2014, a Rússia, o governo russo, apoiou o movimento separatista na região da Crimeia, uma região considerada estratégica, banhada ali pela região do Mar Negro, uma área estratégica também do ponto de vista militar. E de 2014 para cá, o que a gente enxerga na fronteira, Anderson foi com o Lucas por lá e mostrou para a gente isso com muitos detalhes, é que você tem ali sim uma tensão sem precedentes. Então, aquela região de Donetsk, vocês podem olhar no mapa depois aqui, estou com o mapa aberto, toda aquela região de Donbas, naquela área fronteiriça, enfim, toda aquela região, a Reuters acabou de noticiar que estão acontecendo disparos rebeldes ligados à Rússia, forças paramilitares que seriam financiadas pela Rússia e forças paramilitares ucranianas ligadas também ao governo da Ucrânia. Então, quando alguém pergunta, a guerra vai começar quando? Em tese, essa guerra ela já começou. A pergunta que podem fazer é quando essa guerra poderá tomar uma proporção maior. Mas lembrem-se, na própria Ucrânia, muitos dos jornais, vários dos jornais ucranianos, eles são escritos em ucraniano e em russo, nas duas línguas. E na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, muita gente, além de falar ucraniano, também fala o russo. Olha aí, ó. Exatamente toda essa área vermelha que Anderson está mostrando aí, essa região, em algumas cidades, em algumas províncias, boa parte da população falando o russo como a língua do dia a dia. Lembrem que a Ucrânia foi uma importante república da extinta URSS, da União Soviética. Até pouco tempo, era uma aliada de primeira hora de Moscou. Então, quando alguém me pergunta quando a guerra vai começar, em tese, a guerra já começou, ela não deixou de existir, porque a Ucrânia é um país extremamente dividido, principalmente se a gente levar em conta o mapa que Anderson acabou de mostrar, que é a zona de fronteira. A Ucrânia hoje seria a Belarus. A Ucrânia antigamente seria tipo uma Belarus, né? Uma Bielorrússia, que hoje tem a influência de Putin, mas é como se a Bielorrússia daqui a 10 anos ficasse mais perto da Europa. E aí Putin ia ficar chateado. Seria mais ou menos isso, para poder a galera entender? Perfeito. Assim, o que é que a gente tem que parar para analisar? Hoje existe um bloco chamado União Europeia, vocês devem conhecer, tem uma bandeira, tem uma espécie de hino, tem um parlamento, tem um Banco Central. A União Europeia, um bloco econômico aí que surge no final da década de 50 com outro nome, Mercado Comum Europeu, o Tratado de Roma. Eram cerca de 6 países fundadores. Acontece que a União Europeia já está beirando, em mais de 60 anos de existência, quase 30 países membros. Em quase 60 anos, ou um pouco mais de 60 anos de projeto, a gente assistiu recentemente o Brexit, que foi a saída do Reino Unido do bloco, mas se a gente parar para pensar, a União Europeia cresceu muito. A União Europeia, que começou com 6, hoje a União Europeia avança na direção do leste europeu. Só em 2004 entraram 10 países. Você tem Chipre, Malta, Estônia, Letônia, Lituânia, que são repúblicas bálticas. Estônia, Letônia e Lituânia eram repúblicas da antiga União Soviética. E além de agregar ex-repúblicas soviéticas, a União Europeia também agrega ex-aliados, países que faziam parte da órbita
de influência soviética, daquele contexto da cortina de ferro. Dou como exemplo aqui Polônia, outro exemplo Hungria, República Tcheca e Eslováquia, Albânia que também. antigamente formavam a Checoslováquia. Então, o que aconteceu é que a União Europeia ela cresceu na direção da Rússia, ainda não fazem parte da União Europeia, como o Anderson acabou de falar. Tem a Moldávia, tem a Bielorrússia e a própria Ucrânia. Desses três, hoje, quem tem uma maior proximidade com a União Europeia, na verdade, com essa questão da OTAN, esse expansionismo militar também, Estados Unidos, Europa e companhia, é exatamente a Ucrânia. A sensação é que a Rússia, Vladimir Putin, enfim, o governo russo não quer ter a OTAN no quintal de casa, com bases militares, com lança-mísseis, porque considera um movimento hostil. Um movimento hostil. Até postei aqui um vídeo do próprio Vladimir falando sobre isso, sobre as expansões da União Europeia e até mesmo da aliança militar, da OTAN. E aí, já puxando aí, já que você falou em OTAN, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. A OTAN, ela foi criada em 1947, né? 1949, na real. Foi no pós-Segunda Guerra Mundial, isso. Mas, né, tem alguns relatos que desde 1947 já se falavam numa certa OTAN não oficial, que era para combater o nazismo. É isso mesmo, não é? Fala aí o porquê a OTAN. Se era para combater o nazismo ou a expansão da União Soviética? Então, o projeto da OTAN, ele data do pós-Segunda Guerra Mundial. A ideia era criar uma rede de alianças, uma rede de aliados do ponto de vista militar, como uma forma de prevenção. Prevenir algum possível ataque pelo lado militar da antiga União Soviética. A União Soviética, anos depois, deu uma resposta. Criou sua própria aliança militar, chamada de Pacto de Varsóvia. De um lado você tinha a OTAN, do outro lado você tinha um Pacto de Varsóvia, contexto da Guerra Fria, mas não houve um enfrentamento direto militar entre essas duas organizações militares. A Guerra Fria oficialmente acabou, a União Soviética foi dissolvida, foi extinta por Mikhail Gorbachev em 1991, o Pacto de Varsóvia perdeu a validade, deixou de existir, mas a OTAN ela não acabou. Além de não ter acabado, a OTAN ela acaba por crescer. A OTAN ela cresceu. Da década de 40 para hoje, a OTAN hoje agrega ex-membros do Pacto de Varsóvia, países que faziam parte da extinta União Soviética. Há essa tese de que, respondendo à tua pergunta, que durante a Segunda Guerra Mundial, sim, foram criadas diversas alianças no combate ao nazifascismo. Mas a OTAN, por si só, oficialmente, pela historiografia, pelas narrativas, pelo documento de fundação, ela foi oficialmente criada para proteger essa aliança militar, essa aliança de países do lado capitalista, do lado ocidental, entre aspas, países que eram, no pós-Segunda Guerra, capitaneados, eles eram, seguiam as doutrinas ou as ideias dos Estados Unidos. Mas, sim, você tinha uma movimentação militar anterior, a movimentação dos aliados, mas não, ali ainda não era a OTAN, mas você pode dizer que já havia o embrião de se criar uma organização militar, estilo OTAN, como também já havia o embrião para se criar o projeto do que a gente chama de União Europeia. De certa forma, correto. Interessante, interessante. E tu viu o discurso de Putin? Vi, sim. O que me chamou a atenção, Ele até além do discurso agressivo, não? Quando ele falou da parte que tinha e talvez pudesse usar a parte nuclear dele, né? Veja, o que é que chama a atenção? Ontem foi um dia decisivo, tá? Ontem foi um dia muito importante porque houve uma troca de telefonemas. Primeiro, o Vladimir Putin se comunicou com o Emmanuel Macron, presidente da França. A visita de Macron à França foi a visita de Macron à Rússia foi considerada um desastre, porque ele saiu de lá dizendo que tinha costurado um acordo com Putin, que ia ter uma desescalada, só que na prática o próprio governo russo tratou de desmentir, dizendo que não tinha nenhum acordo. Também houve uma visita de uma secretária britânica, Liz. Foi muito ruim a visita dela, porque eles trocaram, ela e o ministro, né, o representante do governo russo, trocaram farpas ao vivo, assim, publicamente. Foi um clima desagradável. Eu vi depois o vídeo e foi um negócio meio chato, desagradável. Ontem foi um dia importante porque houve, sim, uma troca de telefonemas pela parte da manhã, início da tarde. Vladimir Putin e Joe Biden
Eles conversaram por aproximadamente 1 hora. E hoje, eu estou gostando muito, sabe, Anderson, de acompanhar os jornais aqui do Brasil, jornais dos Estados Unidos, jornais da Europa, mas eu também acho muito importante que as pessoas acompanhem os jornais da Rússia. Os jornais que são ligados ao governo, os jornais que são independentes, canais do Telegram também, porque tem informações lá e tem imagens muito, Tá tendo muita muito bacanas. legal. Pois é, tem muita coisa boa. Jornal ucraniano. Tu lembra, quando você estava na Ucrânia, você me mostrou um jornal da Ucrânia que até hoje, se eu for pronunciar o nome aqui, vai ficar meio feio. Mas assim, até hoje eu tenho aqui, salvo, tenho lido. E aí uma coisa interessante, tem uma notícia assim interessante. O que é que vai acontecer? Depois do telefonema, o governo da Rússia soltou um comunicado dizendo assim, que o telefonema foi muito bom, porque foi equilibrado. Houve um equilíbrio entre as partes. Então, foi uma conversa considerada amistosa e tanto Rússia quanto Estados Unidos não descartaram que a diplomacia ainda possa ser um caminho. Só que a Rússia quer uma coisa que os americanos não pretendem dar para não abrir um precedente futuro, que é garantir que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. E os americanos, a própria OTAN não quer garantia. A OTAN tem uma política de portas abertas. A Rússia também quer uma garantia de uma desescalada militar por parte da OTAN no leste europeu, ali pela região do Mar Báltico e companhia. Há muitas tropas, bases militares em movimentação. Então, o que a Rússia diz é, se a OTAN tem o direito de se movimentar pelo leste europeu, se a OTAN vem se movimentando ali, dando apoio logístico ao exército ucraniano, por que eu não posso movimentar meu exército na zona de fronteira? Por que a Rússia não pode colocar 100 mil, 140 mil soldados na fronteira? Foi o maior escândalo recente, porque a Rússia começou um exercício militar na Bielorrússia. Eles são aliados, o Lukashenko e o Putin. E aí a imprensa internacional fez um alarde grande, exercício militar na Bielorrússia. Parecia que a guerra ia começar naquele momento, só que era um exercício militar já marcado. Eu tenho até uma coisa para te falar, que eu acho que é uma pergunta de muita gente, que é o seguinte, fizeram essa pergunta para mim, eu não sei se fizeram para você também, tá? Quando é que essa guerra pode tomar uma proporção maior? Gente, o dia exato, eu posso até tentar cravar aqui, mas veja, é exercício de futurologia, para depois falar, eu avisei, eu acertei, isso não tem muito sentido. A pergunta que eu acho mais interessante, Rodolfo, ele mandou aqui, já na caixinha, é o seguinte, a Ucrânia ela pode ser 100% invadida e ocupada? Veja, eu quero falar aqui de cenários. Uma tomada total da Ucrânia. Pode acontecer uma tomada total da Ucrânia. Mas eu acredito, tá, Rodolfo, que isso é pouquíssimo provável, porque o risco geopolítico, Rodolfo, para a Rússia se envolver num conflito desse, de grandes proporções, tem que ser muito bem calculado. Na Geórgia não foi assim, intervenção na Síria, na própria Crimeia, a Rússia ela não entrou forte com o exército. Ela financiou grupos paramilitares. Grupos o quê? Rebeldes. Então, essa tomada total da Ucrânia, isso geraria um custo econômico para a Rússia. Seria uma guerra sem fim, porque dentro da Ucrânia alguns setores iriam resistir. Então, a Rússia teria... A Rússia, ô Anderson, a Rússia, você lembra quando você visitou lá a questão da Chechênia? A Rússia já tem problemas separatistas internos demais para pegar toda a Ucrânia e anexar os embargos, sanções econômicas, o custo de uma guerra, o custo político disso, tá? Agora veja, a queda do presidente. Há essa hipótese, outro cenário, o presidente da Ucrânia pode cair. Ele é um ex-comediante. Ele é um cara que está ali como presidente por acidente. Chegasse a falar com os ucranianos sobre ele, Anderson? Tipo, eles consideram ele tipo Tiririca, né? Foi o que a galera falava. Tipo assim, velho, foi meio que um voto de protesto. Devido ao aquele antigo presidente, que inclusive foi na mansão dele, né? Mostrei aquela mansão, aquelas coisas absurdas lá. A Ucrânia é um dos países mais corruptos do leste europeu, né? Então, foi o que, tipo, um grito, né? Que as pessoas deram. E colocaram esse cara no poder. Eu também acho que ele caiu de paraquedas ali. Não tem muita experiência, né? E Isso. foi eleito fazendo um filme
Como se eu fosse presidente, né? Isso aqui é o que é mais engraçado, né? Impressionante. Satirizando, exatamente. E outra, e tem um ponto interessante, eu vejo aqui na internet vários infográficos, aí sim, é um cenário, o presidente ele pode ser derrubado. Ele pode ser derrubado até por setores internos da sociedade. A Ucrânia é um país que tem muito protesto, é um país muito, eu diria, muito dividido, com muita corrupção, como o Anderson disse. E aí tem um detalhe, alguns setores do governo da Ucrânia estão, gravem isso, viu? Estimulando a população a pegar em armas. Algumas pessoas dizendo: peguem armas, vamos resistir. Isso me leva a acreditar em duas situações. Se um pedaço do governo pede para a população pegar em armas para resistir, é um sinal de que o exército não dá conta. Esse é um ponto um. Se eu peço para o povo pegar em armas, é porque meu exército não dá conta. De fato, se eu comparar o exército da Ucrânia com a Rússia, do ponto de Eu vista mostrei militar. já tá nas minhas histórias, né? A comparação Ucrânia, Rússia e OTAN. Pois é. Absurdo. E, É absurdo. absurda. E o segundo ponto, essa população pegando em armas, quem não garante que isso pode virar uma guerra civil? Várias revoluções lá por dentro, É. várias revoluções, derrubada do presidente, que é inexperiente. É um cara que, se você comparar a experiência de Vladimir Putin com a experiência de Zelensky, não tem. Vladimir Putin é um cara que está no poder na Rússia há mais de 2 décadas. É um dos caras mais poderosos do mundo contra um Pois comediante. é. É um cara que sabe jogar na geopolítica. É. Ali, negociava com Angela Merkel, com os grandes líderes internacionais. É um cara que tem uma vivência, né? Foi ligado à KGB, ao ex-serviço secreto soviético, enfim. Ele tem uma trajetória. E aí, cogita-se o quê? Que a Rússia pode incentivar esse conflito dentro da Ucrânia e a Ucrânia ruir. A Ucrânia se dividir entre várias repúblicas, a Ucrânia se dividir entre vários grupos paramilitares, várias facções, desculpa. A ideia seria exatamente essa, dividir para dominar. Há essa hipótese, derrubada do presidente, a Ucrânia sendo dividida, e existe um detalhe. O grande projeto, Vladimir Putin nunca escondeu isso, nunca. O grande projeto dele é conectar a Crimeia. Eu não sei se tu consegue um mapa aí, Anderson, mas o grande projeto dele é conectar a Crimeia, certo? A outra parte terrestre da Rússia. Se você pegar um mapa, ele quer, de alguma forma, conectar a Crimeia. Show, sensacional. Ele quer pegar esse pedaço da Crimeia, estão vendo? Estão vendo aí? Ele quer pegar esse pedaço da Crimeia e ele quer conectar esse pedaço, a Crimeia, com a Rússia, para dar aí esse grande acesso, essa força muito maior na região do Mar Negro. E vocês estão vendo que a Ucrânia ela é banhada pelo Mar Negro. A Ucrânia perdeu a Crimeia em 2014. Mas vocês estão vendo que a Ucrânia ela é banhada pelo Mar Negro. Pronto. O que se diz é que o projeto de Vladimir Putin também seria retirar, estão vendo, todo esse acesso que a Ucrânia tem ao Mar Negro. Perfeito. Todo esse acesso, a Ucrânia perderia o acesso ao Mar Negro e a Rússia poderia conectar a Crimeia ao restante do território russo e depois a Moldávia, onde há também um movimento ligado à Rússia na Moldávia. Então, a Rússia conquistaria toda essa parte sul, controle sobre o Mar Negro. A gente sabe que do Mar Negro, ali, entre idas e vindas, até chegar ao Mediterrâneo, é basicamente um pulo. Então, há essa estratégia aí significativa. Então, eu chamo a atenção essa incompetência do próprio Exército. Agora, se bem que eu estava vendo aqui uma declaração muito boa de um ministro ucraniano, deixa eu abrir aqui, ele dizendo o seguinte, olha o que ele falou, olha o que ele disse aqui de interessante. Ele disse, 2014 não é 2022. Nós estamos muito mais preparados para a guerra, temos armamento, treinamento, apoio logístico e economicamente estamos melhores, ele disse. Eu pensei, quando ele falou economicamente melhores, não sei se é algum déficit público, porque é bom lembrar que o mundo inteiro entrou no colapsozinho em função da pandemia. Sim. A gente passou por um momento de euforia, mas eu tenho a impressão que o problema da inflação não é algo que aconteça só aqui nos Estados Unidos, companheiro. Eu tenho a impressão que na Ucrânia também a população sofre com isso, tá? Sim. E eu escuto dos países que eu tô agora no oeste europeu, né? Albânia, depois fui para a Ucrânia, depois agora a Bulgária, né? Nos últimos 8 meses, e foi o que? Foi para Kosovo, tava aí pelo oeste europeu.
E a mesma coisa, né? Tipo assim, a população reclamando de inflação, reclamando de crise, reclamando de pandemia. Então, é uma crise de fato global. Não tem nenhum país melhorzinho assim, né? É o que a gente tá vendo. Perfeito, perfeito. Tem um detalhe interessante também, que já chegou uma pergunta aqui de Marcela. Marcela disse, professor, eu vi uma declaração de um tal de Anthony Blinken. Anthony Blinken, bem, ele é secretário de Estado. Ele é secretário de Estado nos Estados Unidos, é um cargo muito importante. E tem um cara também que está se pronunciando muito, que é o Jake Sullivan, que ele é um assessor direto de Joe Biden, responsável aí por opinar, fazer declarações em relação a essa questão de defesa de assuntos externos e afins. Blinken, ele disse o seguinte, hoje, ele falou isso hoje, tá? De agora, eu acabei de receber. O caminho diplomático continua aberto. A maneira de Moscou mostrar que quer seguir esse caminho é simples. Deve diminuir no lugar de aumentar as tensões. Só que há uma tensão, a gente usa muito, né, Anderson? A gente que adora viajar, mas é difícil alguém viajar mais que você aqui, mas a gente gosta muito do Flight Radar, aquele aplicativo Flight Radar 24, né? E algumas pessoas ficaram assustadas porque o espaço aéreo da Ucrânia ele tem menos aviões, está mais vazio. É verdade, tá, gente? Assim, é verdade. Ele já é naturalmente mais vazio, comparado à vizinhança. Não é um espaço aéreo muito movimentado, mas diminuiu, porque existe um trauma. Em 2014, eu não sei se alguém lembra aqui, Derrubaram o avião? derrubaram um avião. Foi, eu lembro. Lembra? Um avião que saía da Holanda e ele ia para a Ucrânia, soltaram um míssil. Terra, Tava terra, ucraniano, não foi? Esse avião? pois é, um míssil terra-ar, tinham 190, morreram quase 300 pessoas, míssil terra-ar, um míssil de fabricação russa, abateu o avião, derrubou o avião. Eu lembro que quando o avião caiu, a primeira hipótese que soltaram na internet foi uma falha do piloto ou que o avião tinha dado problemas técnicos, mas não, foi um míssil, foi um projétil, fabricação russa, e teria sido jogado, né, enviado por rebeldes separatistas pró-Rússia. Dentro da Ucrânia, rebeldes em favor da Rússia teriam derrubado o avião. A Rússia negou, Moscou negou. Mas há esse trauma. Aí a KLM, que é holandesa, a KLM, eu viajei uma vez pela KLM, é uma boa companhia aérea, né, Anderson? Uma boa companhia. Pois é, ela cancelou os voos temporariamente por precaução, mas antes da KLM cancelar, e eu tinha dito ontem, ó, quando as companhias aéreas começarem a cancelar, isso é um péssimo sinal. Isso é um presságio. Eu falei isso ontem aqui. Aí, resultado, outras companhias já tinham tomado medidas. Eu estava vendo aqui que a Swiss, a Austrian Airlines, a Lufthansa, enfim, várias companhias aéreas já tinham mudado os horários dos voos para a tripulação não dormir na Ucrânia. Eles alteraram os horários dos voos para a tripulação não precisar ficar no país durante a noite. Então, a gente pode chegar assim que outras companhias podem adotar essas medidas. Saiu a notícia agora que a Austrália ela fechou a representação diplomática dentro da Ucrânia. Mas não é verdade, viu, gente? Eu falei agora com um colega brasileiro, ele acabou de mandar mensagem aqui no WhatsApp. Um grande abraço aí para Bernardo, tá? E Bernardo disse que não é verdade, que checou. A Austrália, na verdade, ela transferiu para outra representação diplomática na fronteira com a Polônia. Tirou da capital, porque se der algum problema de grandes proporções, eles já estão perto da fronteira com a Polônia, eles conseguiriam sair por terra, já que... Porque se estourar uma grande guerra, o espaço aéreo para aviação civil vai fechar. Já estão querendo suspender os voos antes da grande guerra começar, se é que ela vai começar. Agora, que Putin tem interesses, como a gente já disse aqui, tem totalmente. Mas é muito doido, né? A gente tá falando sobre isso, né? Poxa, faz nem um ano que eu tava lá, em Lviv, por exemplo, tomando a cerveja da Ucrânia, comendo as comidas típicas, cheio de turista, né? A cidade estava lotada, porque estava verão, mesmo na pandemia, né? Mesmo com esse período de pandemia. Até porque uma coisa interessante também, João, o leste europeu, eles não adotam muitas medidas de segurança com a pandemia. Tipo assim, eles são meio negacionistas, né? A galera do leste europeu são meio negacionistas mesmo. Tipo assim, a galera não quer tomar vacina, a galera não quer usar máscara. Então, você anda pelos lugares, a galera que me acompanha nos stories, não vê, se você usar máscara, você tá doente, o pessoal sai perto de você. Então, é interessante
e triste saber que a gente estava lá, né? Tava aproveitando o país e que a qualquer momento pode virar um caos, né? Pode ser que Kiev, que estava com os prédios bonitos, arrumados, pintados, esteja pegando fogo, né? É meio que ainda não cai a ficha, né? Quando você para pensar assim. E ao mesmo tempo a galera lá de Donetsk, né? Mandaram os vídeos pra gente, falou com a gente, mandou no WhatsApp. O clima lá tá mais tenso, né? A movimentação dos tanques, a Rússia, aquela coisa toda. Já a mãe da Alessa, lá em Kremenchuk, está tudo tranquilo, né? Eu tenho uma amiga lá em Kharkiv, também está tudo tranquilo, né? Que todo mundo tá vendo a vida normal, levando o cachorro para passear, tudo tranquilo. Não existe ainda um pânico, a não ser na região do Donetsk, como já vem, né? Desde sempre. Uma coisa interessante que acabaste de falar. Ontem, enfim, a gente falou também com alguns colegas que vivem no leste europeu. E aí o que eles disseram é que, assim, a geração mais antiga, os mais velhos, estão acostumados com essa escalada de tensões. E os mais jovens, eles, por vezes, dizem que isso é como se fosse uma histeria do Ocidente. Porque o presidente da Ucrânia, ele meio que criticou o governo Biden, dizendo que, olha, vocês estão criando esse alarmismo todo, esse sentimento de pânico, e eu quero passar tranquilidade para a minha população. Aí as pessoas que dizem, o Zelensky, ele é novo na cena política. Ninguém sabe se ele realmente nega essa ameaça russa ou se ele está querendo passar uma ideia, ele sabe da gravidade e ele quer passar uma ideia de tranquilidade para a população, porque para a Ucrânia também seria um cenário péssimo a população entrar em parafuso, ter um instrumento de desobediência civil interno, o país mergulhar no caos e a situação pode ser assim É. muito muito pior, né? Isso foi dito inclusive também pelo ministro. É tão perigosa essa região que tu fosse, que eu lembro que a gente conversando, Donetsk, que tu disse, poxa, João, eu queria passar para o outro lado e os caras não estão deixando. Eu digo, Anderson, se eles não deixam você passar para o outro lado, e podia acontecer, né? Desenrolar, tu ia lá e passava e não ia acontecer nada, de repente. Porque é saber entrar e saber sair. É ter essa habilidade aí, essa experiência, né? Mas eu digo, ó, se o pessoal não te deixou passar, é porque é uma tensão. Eles conseguem se enxergar em alguns pontos, né? Os atiradores. É porque existe um cessar-fogo. Só Sim. que agora, esse cessar-fogo, ele vai por água abaixo. Já É. estão atirando de um lado e do outro, né? Eu acho que o pau deve estar comendo lá, né? Eu já separei até umas fotos aí, mas não dá para colocar porque eu não sou o host. Mas depois vocês podem ver lá. A gente fez um vídeo do YouTube em inglês, aí eu e o Lucas ainda. Depois vocês podem olhar lá, tá? Tá no canal Almas Ousadas. Vocês colocam Ucrânia que vocês vão ver, tá? Tá muito bom aquele trabalho, viu? Tá muito bacana o trabalho lá no YouTube, os vídeos. Eu vou roubar esse teu editor de vídeo. Pode levar. O cabo é bom. Vamos continuar. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu separei aqui, ó. Já que a gente está falando de mapa, de região, de Donetsk, eu tenho duas perguntas, né? Primeiro por onde seria a invasão? E segundo, o que é que danado o presidente do Brasil vai fazer na Rússia? Explica pra gente isso aí. Duas perguntas sensacionais, pô. Vê, eu tô olhando o mapa aqui e, assim, a tecnologia é incrível, né? Eu tenho recebido eu pego na internet as imagens de satélite atualizadas. Se os tanques da Rússia se movimentam 5 metros, o satélite, pá, registra e manda. E está circulando na internet. Eu estou acompanhando aqui as imagens de satélite agora. Então, por onde é que seria a invasão? Eu estou vendo aqui alguns pontos. A Rússia criou pressão por 3 lados. Um lado é a Crimeia. A Rússia pode ocupar a Ucrânia através da Crimeia, que foi anexada. A Rússia tomou em 2014. Então, usar a Crimeia já tem eu estou vendo aqui, um grande aparato militar no sul, certo? A Rússia também pode usar a fronteira entre os dois países, aquela parte sul, mais acima da Crimeia, a fronteira terrestre. Ali tem uns 40 mil soldados, pelo que eu vi aqui, uma conta rápida de padaria, tá, gente? E a Rússia, ela pode também entrar na Crimeia usando o território da Bielorrússia. Da Bielorrússia para a capital, para Kiev, você tem uns 80 quilômetros, mais ou menos 90 quilômetros. É muito perto. É muito perto. Então, seriam 3 frentes. Pela Crimeia, a outra
pela fronteira terrestre ali pegando o sul acima da Crimeia e pela Bielorrússia, que inclusive os dois países estão fazendo exercícios militares. Seria uma guerra total, seria para engolir a Ucrânia. Pode acontecer, mas eu já venho dizendo isso. Eu acho que o risco geopolítico para a Rússia é muito maior. Eu acho que, na verdade, a Rússia está esticando a corda para conseguir colher algumas conquistas. Vladimir Putin, ele é um fenômeno geopolítico. Ele conseguiu parar a geopolítica europeia para discutir Rússia. É verdade. Desde 91, que o mundo não assistia a Europa parar para conversar, assim, o Parlamento Europeu falar, e agora? E agora? Porque, vejam, só ficam dizendo, se a Rússia invadir, a sanção vai ser rápida e enérgica. Alguém já viu aqui Joe Biden dizendo assim, se a Rússia invadir, o exército americano invade a Rússia? Não. O exército americano vai para a Ucrânia ajudar a Ucrânia? Não. De forma alguma. Tem apoio logístico e tal, mas é como se o Ocidente sabe, lavaria as mãos. Lavaria as mãos, porque também, se não lavar as mãos, isso se transforma numa terceira guerra mundial, assim, no intervalo de uma semana. Então, são essas três colocações. Crimeia, Bielorrússia e na fronteira também terrestre, pegando todo o litoral. Ele tomaria todo o litoral da Ucrânia. A Ucrânia não teria acesso ao Mar Negro, tá? Sobre a visita de Bolsonaro, é algo que vem sendo, assim, muito debatido. Existe o timing do processo. Assim, é o momento ideal para se fazer uma visita? Aí eu faço uma pergunta, eu devolvo para vocês que estão assistindo aqui a gente. É o momento ideal para alguém, qualquer pessoa, pegar o avião e ir para a Ucrânia agora, ou ir para a Rússia agora? É o momento ideal para qualquer pessoa viajar? Não, não é o momento ideal no meio de um conflito desse. Respondi. Segundo ponto. Mas, João, ele vai como presidente do Brasil. É como se ele estivesse apoiando a Rússia. Veja, eu discordo desse aspecto. A viagem ela já estava marcada. Brasil e Rússia têm parcerias comerciais e econômicas em termos de agronegócio, carne de porco, fertilizantes. Era uma viagem já pré-agendada. Existe uma parceria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS. Somos emergentes. O Brasil também é parceiro dos Estados Unidos, até bem mais parceiro economicamente da China. A China hoje tem a maior parceria. Desculpa, eu ia te perguntar, pô, velho, mas uma guerra dessa, o Brasil tem que apoiar, o exército não tem, né? Pois é. É para apoiar, vai apoiar os Estados Unidos, né? Ou a China, mas a China está do lado da Rússia. Então explica mais um pouquinho aí, com que o Brasil ia apoiar? Então, o Brasil ele não tem que ter uma posição. O Brasil não tem que... Na verdade, o Brasil tem que ter uma posição, mas vou explicar. O Brasil não tem que apoiar um dos lados. O Brasil é uma característica nossa. Isso vem, assim, de décadas. O Brasil sempre foi conhecido por uma posição diplomática de quê? A questão do multilateralismo, a questão das negociações, a diplomacia, a questão da neutralidade. Então, assim, Bolsonaro ir para lá agora é um time ruim para qualquer pessoa ir para lá agora. Se ele se posiciona lá, seria, assim, um problema. Um problema para a gente. Eu não acredito que ele vá se posicionar em favor da Rússia, ou também ele na frente de Vladimir Putin ele vai dizer, não, os americanos estão certos. Lógico que não, ele não faria também. A gente acha que não, né? Não faria isso. Rapaz, eu não espero mais nada. Mas assim, também tem uma variável. Tem uma variável que eu queria que vocês pensassem. Se ele cancela a viagem depois de uma pressão por parte da comunidade internacional, vou dizer que a comunidade internacional está pressionando, mas alguns setores da política brasileira, da imprensa nacional, um ex-embaixador americano trabalhou aqui no Brasil. Entre 94 e 98, ele disse que via com muito medo essa visita. Se ele cancela essa visita também, vão criticá-lo também, dizendo que o Brasil não tem soberania, cadê a autonomia? O presidente ele cedeu à pressão e ele cancelou a viagem. Isso pode ser visto como uma questão de afastamento em relação à Rússia. Um gesto para os Estados Unidos. Qualquer gesto que ele fizer agora vai ser interpretado de múltiplas formas. Eu iria, mas eu tomaria muito cuidado.
eu sou muito comedido já com as declarações que eu daria após o encontro. Eu trataria de temas estritamente econômicos e não falaria do conflito. Porque qualquer declaração dada e sem muito ensaio, isso pode gerar, sim, um problema para a gente considerável. Interessante isso aí que você acabou de falar. Acho que sanou as dúvidas de muita gente. Porque eu também tenho essa dúvida, né? Do nosso presidente. O que será que ele vai fazer? Se ele vai, vão criticar. Se ele não for, também vão criticar. Se ele falar alguma merda, vai poder estourar alguma coisa. Brasil perde diplomacia, né? Então, assim, realmente bem perigoso, né? O que mais, João? Oh, chegaram notícias agora. Saiu notícia agora na BBC, do Departamento de Estado americano, que é a mesma coisa. Os americanos estão elaborando respostas rápidas e custos severos para a Rússia se ela invadir a Ucrânia. Tá cansativo isso, tá? Assim, todo dia os americanos dizem que o custo vai ser severo e agora disseram assim, vamos fazer um revés estratégico maciço para Moscou. Vamos isolar Moscou do resto da Europa. A questão a própria Europa não é coesa. A própria Europa não está coesa sobre o que fazer com a Rússia. Não é assim. Tá? Não é assim. A Europa, né, principalmente a Alemanha e a França, eles dependem muito do gás da Rússia, né? Sim, Para poder perfeito. aquecer. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque, por exemplo, se Putin chegar e dizer assim, ó, não vendo mais para vocês, não vendo mais, vocês vão morrer de frio. E aí? Pois é, assim, veja. Hoje existe. A Europa criou esse problema para ela, né? A Europa criou esse problema. A Alemanha, maior economia do bloco, um país muito forte, belíssimo, tem uma trajetória histórica significativa. A Alemanha hoje está refém da Rússia do ponto de vista do gás. Tem um gasoduto pronto, passando pelo mar, o Nord Stream, o 2, que está para ser inaugurado aí a qualquer momento. Isso torna a Europa vulnerável ao gás natural que vem da Rússia. Tem que buscar outras fontes de energia, outros parceiros, para que não fique refém a esse processo. Tem um negócio interessante para contar a vocês. Um secretário de defesa britânico, ele acabou de comparar os esforços diplomáticos ocidentais para impedir uma invasão russa da Ucrânia ao apaziguamento da Alemanha nazista antes da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Ele disse, muito interessante, ele disse ao Sunday Times que o presidente russo Putin poderia enviar suas tropas para a Ucrânia a qualquer momento. E ele sugeriu que países ocidentais não identificados não estavam sendo duros o suficiente em Moscou. Que recado, vê? Assim, sensacional. Ele disse assim, ó, tem país que não está sendo duro com Putin. E esse recado foi para a Alemanha. A Alemanha mandou capacetes para a Ucrânia. Aí o ministro ucraniano disse, vamos mandar o que agora para a gente? Vamos dar travesseiros também? Eu quero armas, tropas. E a Alemanha tem essa política de não mandar armas e tropas para zonas de guerra. Então, esse ministro, Ben Wallace, ministro britânico, ele disse, ó, vou grifar. Alguns países não estão sendo duros o suficiente com Moscou. Assim como ele disse antes da Segunda Guerra, alguns países não foram suficientemente duros com o nazismo alemão. É verdade. Os próprios britânicos, agora, os próprios britânicos, né? Os próprios britânicos, antes de Churchill assumir, um primeiro-ministro britânico fez um pacto. Sim. Inclusive tem um filme na Netflix sobre isso, né? Não sei se tu assistiu. Muito interessante. Tu assistiu? É tanto filme. É recente agora. É muito interessante porque ele fala do primeiro-ministro britânico que vai conversar com Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. E o cara, em vez de tomar medidas severas, né? Que é o que eu estava todo mundo esperando fazer, ele assina acordos com Hitler e volta para a Inglaterra para tomar chá. Então, assim, o cara não... Chamberlain. Chamberlain. Exatamente. Então, eu acho que essa declaração tua aí, velho, isso é muito interessante, pô. Porque imagina... Não, fala, desculpa. Não, porque imagina, né, se os países que têm poder para poder tomar a rédea, para poder botar uma pressão, não estão fazendo, né? Meio que tá dando espaço para o que está acontecendo também, né? É o que eu acho. Olha a declaração dele. Não, total. Olha a declaração dele, ainda do Ben Wallace. Pode ser que ele, Putin, simplesmente decida desligar os seus tanques. E todos nós vamos para casa. Mas há um cheiro de Munique no ar.
em alguns países do Ocidente. Só para lembrar vocês que, quando ele fala que tem um cheiro de Munique no ar, ele está se referindo ao Acordo de Munique de 38. Sim. Que quando, não sei se alguém lembra, em 1938, nesse Acordo de Munique, entregaram aos nazistas, entregaram de bandeja à Alemanha nazista alguns pedaços da Checoslováquia, onde hoje tem República Tcheca e Eslováquia, leste europeu. Entregaram a Checoslováquia tentando o quê? Tentando acabar com o conflito. Tentaram agradar Hitler, entregando alguns pedaços da Checoslováquia, achando que ele ia parar. E ele não parou. Muito interessante. Ele disse, ó, temos que ser fortes o suficiente. Um cheiro de Munique no ar. Tem país que está fazendo corpo mole. Para você ver. A Europa tá dividida. A Europa está dividida, amigo. É interessante isso, porque a gente acha, qual a visão da gente, né? Principalmente a gente que não entende muito, feito você. A gente acha assim, ó, pelo menos na minha cabeça. Veja aí, galera, o que é que vocês acham, vocês concordam comigo ou não. A gente imagina assim, pô, numa terceira guerra mundial, numa nova, né, uma nova tensão militar, fica Europa e os Estados Unidos de um lado, né? Rússia e China de outro. É o que a gente imagina acontecer. Mas tudo isso pode vir uma surpresa, né? Pode ser que aconteça uma surpresa, de novo, né? A Itália lá se juntou com a Alemanha, né? Que foi meio que foi uma surpresa, né? Eu vejo com tanta desconfiança essa aliança entre Rússia e China, que são dois inimigos, já bateram muita cabeça historicamente. A União Soviética, eu lembro assim, estudando nas nossas aulas, a União Soviética, ela foi uma das poucas potências do mundo a, de alguma forma, dar um apoio moral e logístico ao Partido Comunista Chinês naquela revolução que levou Mao Tse-tung ao poder em 1949. Praticamente o mundo inteiro não queria Mao no poder. Praticamente o mundo todo queria o Kuomintang, o Chiang Kai-shek. Mas a União Soviética, Stalin avalizou Mao. Depois houve um rompimento entre as duas potências, entre a China e a União Soviética. É uma aliança programática, uma hora eles vão... É muito estrelismo. Não tem esse espaço. Eu não consigo, né? Aquela imagem de Vladimir Putin apertando as mãos. Uma briga de exército entre a OTAN, por exemplo, e a Rússia, né, que é infinitamente maior do que a Rússia. Você acha que a China não entraria para se juntar à Rússia no exército? Olha, se houver um embate direto militar entre o exército da OTAN e o exército da Rússia, nós teremos uma terceira guerra mundial. E aí eu posso dizer que vai contaminar o mundo inteiro. A China seria com certeza instada de alguma forma a participar de um lado do processo ou até mesmo para proteger suas fronteiras, tá? Saiu a notícia agora, tá? Na Reuters. Gosto muito da Reuters, tá, gente? Dizendo que a região que você estava, de Donetsk, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, funcionários americanos que estavam por lá, tinham uns 100 e poucos funcionários, estão saindo de carro. Estão saindo de Donetsk. Que é uma região controlada por rebeldes. Estão indo para o outro lado da fronteira. Isso também é um sinal aí Outro do que lado pode... da Ucrânia. Uhum. Estão se afastando da fronteira com a Rússia. Entendi. O que esperar. É isso. E aí, quem gostou da live, hein, turma? O que acharam? Figura... ele não faz propaganda, mas eu faço propaganda dele. E eu vou participar. Hoje à noite, quem está aqui ainda não conhecia Anderson, mas todo mundo conhece, né? É mais fácil vocês não me conhecerem. Hoje vai ter a semana da Liberdade Masterclass. Anderson, ele está viajando o mundo. Esse posicionamento dele na internet está muito bacana, mostrando, né, essa questão da liberdade geográfica, viajar, produzir conteúdo de forma rentável, de forma empreendedora. E hoje vai ter um encontro. Qual é a hora do encontro hoje, Anderson? 7 da noite, né? Hoje, 7 da noite, horário de Brasília, vai ter essa Masterclass, que é basicamente explicar um pouco, né, do que é o nomadismo digital, do que é que as pessoas... falando mais sobre liberdade. A gente está vivendo uma era, João, e você participou, e é muito massa você estar aqui, né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma era da revolução digital, né? A gente está saindo do tradicional e entrando no digital. E você é um exemplo disso, né? Quando eu te conheci,
Eu lembro que você ficava com vergonha de fazer um vídeo hoje. Hoje tá com uma super estrutura cinematográfica, né? Tu lembra que tu dizia assim, João, grava um vídeo agora. Eu digo, peraí, eu tenho que me preparar, eu tenho que tomar banho, peraí, eu tenho que... Botava o cabelo, botava uma roupa, fazia aquela carinha assim, né? E é basicamente isso que eu vou falar na live de hoje, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas não podem ir para a internet, ou a internet já está saturada, ou já acabou, ou que elas não têm talento, ou que elas precisam colocar a cara. E não, na internet tem uma infinidade de oportunidades onde pessoas normais conseguem fazer uma renda extra, pessoas normais conseguem se afiliar, conseguem fazer freelancer e conseguem ter uma renda extra e viver em qualquer lugar do mundo. Porque é a era do homework, né? É a era do digital. Então, não percam, tá? Clica no link lá na minha bio. Masterclass Liberdade. Eu vou falar sobre muita coisa legal e eu acho que vale muito a pena. Vai ser no YouTube. É só clicar no link da minha bio e se inscrever. Não é só aparecer, não. Tem que se inscrever, senão não vai ter acesso, tá? Tem que ir lá na minha bio e clicar. E, João, falando digital, fala aí para a galera um pouco do que é produzir conteúdo, né? Tu acorda cedo, tem que estudar. Fala aí, que tu nunca fala sobre isso nas lives, acho que isso é interessante, pô. Bora falar? Então, eu sou professor há quase 2 décadas, né? Para quem está me conhecendo hoje, sou professor de geografia e tenho 2 escolas aqui em Recife, Colégio Cognitivo em Casa Forte, Boa Viagem, e sempre fui professor de cursinho pré-vestibular. E quando veio a pandemia, na verdade, o pré-pandemia, eu comecei a gravar conteúdos em 2017, uma viagem que eu fiz para Israel. Eu adoro viajar, não viajo como o Anderson, faço umas 5, 6 viagens por ano, viagens rápidas, já conheço aí uma penca, uma quantidade de países. Vou chegar aos 196, mas aí tem um ponto interessante. Eu comecei a gravar conteúdo quando eu fui para Israel em 2017, para outros países também, comecei a compartilhar. Tive a oportunidade de conhecer Anderson e participar desse projeto dele, colaborando. Eu entrava para colaborar, falando sobre os países que ele visitava. Enfim, eu era um professor do analógico, terminei me transformando hoje. Continuo no presencial, graças a Deus, muito forte, com muito propósito, muito carinho, muita responsabilidade, uma responsabilidade imensa com as famílias. Mas eu pensei, eu posso usar o tempo que eu tenho em casa também e produzir conteúdo para o digital. E outra, eu tenho a oportunidade, e agradeço a Deus, de ter condições de viajar, ter uma vida boa, ter uma estabilidade financeira. Por quê? Quando eu viajo, eu não posso mostrar às pessoas o que acontece pelo mundo. Compartilhar. Rede social, ela é colaborativa, sim. Tem muita gente que vai te criticar, tem muita gente que vai criar estereótipo, que vai querer te ofender, mas siga firme. A internet é um mundo gigante, tem muita oportunidade, tá? Criamos um curso online no qual eu trabalho com a parte de geopolítica internacional, história do século XX, fazendo até uma meia propaganda. Eu estou até com as inscrições abertas, tem poucas vagas e poucas mesmo, porque os alunos têm acesso a tirar dúvidas comigo diretamente pelo celular. Tem um grupo do WhatsApp, tem um fórum de dúvidas e discussões, tudo organizado. O link também está lá na bio. Mas aí eu comecei a me projetar no digital e muito disso pelo incentivo de Anderson. Anderson me incentivava muito, dizendo, João, eu lembro antes dizendo, João, invista no digital, investe na internet, grava tuas aulas, grava os vídeos. E aí eu ficava, não, eu estou muito bem no presencial, só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, as aulas foram suspensas, ou eu dava aula gravada na câmera, ou eu não dava aula, porque os colégios, tudo fechado por conta da pandemia. Foi aí que eu comecei, montei esse estúdio aqui em casa, tá organizado, tudo certinho, e foi muito também do incentivo. A gente conversa, muitas dicas, hein, amigo? Foram muitas dicas aí de gravação, de tempo. Qualquer área que você atue, se você não souber se comunicar, você é só mais um, né? E tu é um excelente comunicador, né, João? Então, assim, tu pega ali a tua sabedoria, tua inteligência da geografia com o dom da comunicação, né? Por isso que é o fenômeno que é hoje. Então, assim, pô, fico muito feliz em ver você no digital cada vez mais crescendo e passando informação para essa galera. E não é fácil, né? Porque é informação que tem que ser consumida de várias fontes para depois vir para tua cabeça e tu distribuir ela, né, da forma que tu pensa. Então, é bem interessante mesmo. Pois é, são 20 anos praticamente sala de aula. E desses 20 anos aí, 35 mil alunos levando em conta presencial ou online. E muito forte, a gente tem entrado muito forte no digital. Principalmente 2020, 2021 para cá,
com essas turmas. Então, tem aluno muito brasileiro que mora fora, muita gente do Brasil, obviamente, é o maior público, e também interessante, nessa última turma de agora, entrando muita gente da comunidade portuguesa, a lusofonia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé, pessoal de Portugal, muita gente que quer. Geopolítica, ô Anderson, concorda comigo? Quando você posta conteúdos de geopolítica, o pessoal adora. Porque geopolítica é algo importante para a vida. Você se torna uma pessoa mais atraente do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Você mostrar que você entende sobre o mundo, sentar numa mesa, mostrar que é inteligente, mostrar que é culto. Então, essa é a ideia. Quando eu me lancei no digital e teve esse teu incentivo aí gigante, tá? Sim, significativo, com todo aquele processo ainda, porque a gente ainda troca um monte de figurinhas e a gente não para de evoluir, não para de crescer. Hoje eu vou assistir hoje à noite, tá? 7 da noite eu estarei lá presente assistindo. Isso é para mostrar às pessoas que a geopolítica pode fazer parte do seu dia a dia. Um médico, um advogado, uma pessoa, um influenciador, um empreendedor. A geopolítica pode ser uma habilidade. Falar várias línguas é uma habilidade, são habilidades. Falar as línguas, falar diversas línguas. Tocar um instrumento é uma habilidade. Tocar um instrumento, dançar, outra habilidade. Saber geopolítica também é uma habilidade que você pode desenvolver. Eu considero isso muito importante. É isso. E é uma habilidade que, só para complementar, né, que pode, inclusive, te trazer oportunidades. Porque se você senta numa mesa de negócio, uma mesa com pessoas, e você fala sobre geopolítica, você fortalece o seu network, né, as pessoas se impressionam, e você pode, inclusive, ganhar dinheiro, né, fechar negócios por saber falar sobre geopolítica. Pois é, tem um aluno meu que disse agora, nessa nova turma, teve um aluno meu que disse assim, poxa, você ganha dinheiro com os cursos. Eu digo, ganho. Eu vivo disso. Eu ganho dinheiro com analógico e ganho dinheiro com digital. E eu comprei seu curso, ele disse, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. Veja, tudo que é ganhar dinheiro ou não, isso é relativo. Você acabou de dizer aqui. Uma pessoa que se mostra mais atraente, mais culta, com conhecimento do mundo, ela vai ter um network muito maior, ela vai se conectar com mais pessoas. Quantas pessoas, ô Anderson, quantas pessoas dizem, poxa, fui para Paris e eu não vi nada disso que você mostrou no Instagram. Eu fui para Londres, fui para o Líbano e fiquei dentro de um hotel. Se você tem conhecimento geopolítico, você vai rodar um país com experiências que os locais têm. Quer ver um exemplo bom que tu fez? Ah, nunca fui para o Irã porque achei que era perigoso. Lembra? Pois é. Pois é. As pessoas dizendo, passei uma semana sozinho no Irã, foi... Lembra, né? Incrível. Quando mataram o Qassem Soleimani, né? O general iraniano, mataram, peguei o avião e fui lá. O avião vazio, os caras, tu é doido? Eu digo, sou. Então, se é loucura buscar conhecimento, eu vou buscar. E, assim, relativamente, a gente mora numa região mais perigosa. América Latina, proporcionalmente, América Latina, por perigo, isso é tudo muito relativo. É verdade. Mas é isso, né? Agradeço, meu irmão. Até mais tarde aí no... Eu que agradeço. Fui dormir da festa, dormi 2h30, mas botei o despertador para poder estar aqui com você, tá vendo? Você é uma pessoa responsável, é isso que eu admiro. Sério. Parabéns. Valeu, turma. Quem não me conhecia ainda, satisfação. Galera, quem quiser seguir... Convido vocês a seguirem eu, então é só clicar aqui no negocinho, sigam eu, conteúdo de extrema qualidade, né? Conteúdo limpo, conteúdo imparcial, e vale muito a pena seguir esse cara. Beleza? Valeu. Beijão. Beijo, cuida, amigo. Valeu.